A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 7. Aí aqui mais uma lição abençoada e olha já o tema dessa lição, o ministério da igreja. Esse é o tema da lição de número 7 da revista da CPAD e nesse trimestre a CPAD está falando sobre o corpo de Cristo, falando sobre a igreja. E a gente vai ver agora o ministério da igreja. Meus irmãos, já deixa eu adiantar para você nesse vídeo o que é que nós vamos ter aqui, tá? Nós vamos falar de uma doutrina que eu acho ela pouco comentada na Bíblia não, assim, nas igrejas, né? É uma doutrina que, se você entender essa doutrina muito bem, ela pode mudar a sua vida, a sua forma de ver as coisas, o seu trato com a sua família, o seu trato no seu local de trabalho. Como você vê essa doutrina é importante para o seu ministério. Amém? Bom, e também vamos falar sobre as qualificações para o obreiro, tá? Isso aí vai tratar na lição também, além de outros assuntos. Deixa eu adiantar para você também, esse vídeo não é muito longo, vou fazer um vídeo mais curto, para poder todo mundo conseguir ver, né? Você ter tempo aí, tá bom? Mas não é um vídeo com pouco conteúdo não, tem bastante conteúdo para você. Você que é aluno, já ir preparado para a aula dominical e você que é professor, dá uma excelente aula em nome do Senhor Jesus. Vamos então a esse vídeo abençoado. Eu sou o pastor Marcos André, esse é o canal Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos começar aqui então com o nosso texto áureo da lição, tá? Que está na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, que diz assim, ó: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Bom, e a nossa verdade prática diz o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros, tá bom? Vamos então já entrar aqui na nossa introdução, tá? Eu vou ler aqui a primeira parte da introdução. Ela diz o seguinte: nessa lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus, tá? Essa aqui é a primeira parte da introdução. Tá? Então essa lição ela vai falar sobre a liderança da igreja, né? Vai falar sobre, fala aqui ministério da igreja, então vai falar sobre a liderança ministerial das nossas igrejas, tá bom? Você percebe ela na sua igreja local, tá? Os cargos ali de pastor, evangelistas, tá bom? Essa é a liderança ministerial da sua igreja, a gente vai falar disso, vamos falar dos dons, tá, que foram dados por Deus para que essa liderança seja mais eficaz. Isso aí vai ser falado na lição. Eu vou ler aqui a segunda parte dessa introdução. Ela diz assim, ó: por outro lado, as escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Tá? Então a gente vai falar de dons e vamos falar também de cargos, né? Então, às vezes a gente vai ver no Novo Testamento alguns dons que não são necessariamente cargos das nossas igrejas. Outros não, outros já se tornaram cargos, tá? E vamos ver alguns cargos que não têm um dom específico para se praticar aquele cargo, para se exercer aquele cargo. A gente vai falar sobre eles aqui também, tá bom, meus irmãos? Vamos então aqui nessa lição abençoada. Lembra o seguinte, vai ficar na descrição desse vídeo os links para você conhecer o nosso trabalho, o meu blog, o Clube da Teologia, e também você conhecer os subsídios que eu preparo lá. Essa lição aqui está lá, tá? Gratuitamente para você. Os subsídios, do qual eu tiro o roteiro para fazer esse vídeo, está lá também. Tem uma forma de adquirir, tá? Tem um valor lá simbólico, um valor para você fazer essa aquisição. É um subsídio bem completo, uma coisa muito boa para sua aula, para você que vai ministrar, você que é professor. Tá bom, meus irmãos? Tá? Não se esqueça de deixar o like aí, tá bom? Conheça lá também o meu trabalho, os meus 2 livros publicados, está lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia. Vamos então a essa lição abençoada. Tópico 1, o tema desse tópico é o ministério sacerdotal de todo crente. Esse é o tema do tópico 1, tá? Agora eu vou ler aqui o primeiro subtópico. O tema desse subtópico é o sacerdócio no Antigo Testamento. Bom, vamos ler aqui o primeiro parágrafo, diz o seguinte: a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue.
No princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então a gente vê aqui a necessidade de um sacerdócio desde o Antigo Testamento. Desde quando Adão e Eva é expulsos do jardim, havia necessidade do sacerdócio. Que necessidade era essa? A necessidade de se buscar a Deus. Isso existe desde lá, tá? E Deus ele aceitou, né, que o ser humano se aproximasse dele por meio dos sacrifícios. E quem oferecia sacrifícios? O sacerdote, que naquele momento, lá no Antigo Testamento, antes da lei, era o patriarca da família. Era aquela pessoa da família que buscava, tá bom? Buscava por toda a família, obviamente, tá? E aí, depois que começa o tempo da lei, esse sacerdócio deixa de ser do patriarca e passa a ser feito por um sacerdote constituído por Deus, tá? Uma família inteira de sacerdotes, que no caso foi a família de Arão, tá bom? E aí o Senhor carrega o ofício sacerdotal de várias ordens cerimonialistas, né? Várias leis para o cerimonial. Você encontra isso aí lá no livro de Levítico, é apresentada ali todas as leis, as vestimentas, a liturgia do sacrifício, tudo está colocado ali. E eu já vou te falar por que Deus fez isso, né? Por que ele coloca daquele jeito. Então a gente vai ver ali, né, lá no Antigo Testamento, que o Senhor vai carregar, né, de ritos cerimoniais todo aquele ofício sacerdotal. Vou ler aqui o terceiro parágrafo, aqui o número 4 desse subtópico, e você vai entender por que Deus fez isso. Preste bastante atenção. No 4, né? No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Tá? Então a gente vai ver que Deus ele vai estabelecer várias regras, né, cerimoniais para aquele sacerdócio. Que regras são essas? Por que Deus fez isso? Essa é a questão, né? Por que Deus faz isso? Na verdade, a gente vai ver que Deus está dando importância àquele cargo. Era de grande importância a pessoa que se aproximava de Deus. Não podia ser uma coisa banalizada, uma coisa qualquer. Tá? Por quê? Tudo aquilo ali apontava para um futuro ofício sacerdotal, que a gente já vai falar sobre ele aqui, muito importante você entender essa doutrina. Deus já apresentava ali a importância disso, para a gente saber que não é de qualquer maneira, né? Não é uma coisa sem importância, não é uma coisa sem gravidade. Você ser sacerdote de Deus hoje é uma coisa muito importante e você tem que levar isso muito a sério, né? Desde quando você lê Levítico, irmão, você vê como era dada a importância àquele negócio, tá? A gente vai falar disso agora. Vamos aqui para o próximo subtópico, o 2. O tema desse subtópico é o seguinte: uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Que doutrina é essa? A gente vai falar dela aqui. Ó, vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, tá? Então a gente vê que aquele sacerdócio lá na antiga aliança, ele era representativo. Ele era um sacerdócio que ele apontava para o sacerdócio que Deus queria trazer, que era o sacerdócio de Cristo. E assim como na antiga aliança tinha um sumo sacerdote, que era o sacerdote mais importante, havia também os sacerdotes, que eram os que cuidavam particularmente de cada petição do povo ali, cada sacrifício. E aí a gente vai ver que na nova aliança é confirmada dessa forma. Jesus é o sumo sacerdote, o mais importante, e nós somos os sacerdotes que cuidam das questões mais particulares. Bom, e aí a gente vai ver aqui que era a ideia do Senhor trazer isso aqui, essa doutrina, ó, sacerdócio universal, né? O sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa isso? Tá? Pensa um pouquinho, sabe o que é? Sacerdócio universal de todos os crentes é aquela doutrina bíblica de que todos nós somos sacerdotes, todos. Você que recebe a Jesus como Salvador, você é um potencial sacerdote de Deus. Por quê? Basicamente o sacerdote é aquele que leva as petições a Deus, é aquele que faz o clamor, a intercessão por alguém a Deus. Então você é um sacerdote de Deus.
seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, na sua escola, você é um sacerdote de Deus. Amém? Essa é a forma, a visão que a gente tem que ter disso. Vamos falar disso, né, mais um pouco aí à frente. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo tópico, é o 3. O tema desse tópico é uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Muito interessante essa parte, vamos falar dela aqui agora. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim: no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. O que aconteceu, irmão? Preste bastante atenção. Quando a igreja primitiva ela se torna a igreja católica, ela passa a ser a religião oficial do Estado, do Império Romano, eles vão se adequar, né, ali a nova forma de liturgia. E aí o que eles vão fazer? Eles vão modificar muitas coisas ali, tá? Muitas coisas, muitas ideias que tinha no Novo Testamento vai ser modificada. Uma delas é essa do sacerdócio universal, ou seja, o crente ele não é mais um sacerdote naquela ideia ali, né? Ele não é mais um sacerdote, ele passa, o sacerdócio vai ser feito por um representante humano, tá? Que no caso seriam os padres, os bispos, tá? E aí vai ser feito dessa forma. Não há mais aquele sacerdócio universal. Eles deixam essa doutrina de lado, eles deixam no esquecimento essa doutrina. Provavelmente, né, de forma proposital, tá? Essa doutrina vai ficar esquecida. Quando que ela vai ser resgatada? Quando vem Martinho Lutero com aqueles que fazem ali a reforma protestante no século XVI, e aí há um resgate dessa doutrina. Passa a ser considerado, passa a ser ensinado a partir dali, tá? Que todo ser humano que recebe a Cristo como Salvador é sacerdote na sua casa, é sacerdote na sua igreja, no seu local de trabalho, tá bom? Isso aí é muito interessante. Eu vou ler o segundo parágrafo que fala algo mais explicado aqui sobre isso, ó. O segundo parágrafo diz assim: para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan de sola Scriptura, né? Somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Que doutrina? Doutrina do sacerdócio universal, tá? Ela havia sido deixada de lado, mas foi resgatada. E aqui é o seguinte: como é que foi feito esse resgate? Preste bastante atenção no que nós lemos aqui, tá? O slogan da Reforma Protestante, um dos slogans, é de sola Escritura, né? Quer dizer, é só as Escrituras, só a única regra de fé e prática é as Escrituras Sagradas. E aí eles promovem com a Reforma Protestante um retorno, né? Uma extensão das Escrituras para o povo. Martinho Lutero mesmo vai traduzir a Bíblia para o alemão, né? Então aí você vai ver, e depois vão fazer várias traduções para a língua de cada região, para que o povo pudesse ter acesso, para que o povo pudesse meditar na palavra, porque essa doutrina do sacerdócio universal está dentro das Escrituras, está na palavra de Deus, tá? Isso aí é confirmado pelo Senhor na Bíblia Sagrada. E aí nós temos que entender, o povo passa a entender dessa forma. Amém, meus irmãos? Então, se você entender isso, que você exerce um sacerdócio universal, isso pode mudar a sua vida. Você pode se tornar uma pessoa mais espiritual. Por quê? Vai te pesar mais uma responsabilidade. Você que é servo de Cristo, já recebeu Jesus como Salvador, tá? Você é um responsável sacerdotal no seu local de trabalho. Tem pessoas que quiserem buscar a Deus, eles vão ver num crente como você, um cristão, vão ver uma pessoa por meio de quem eles podem ir até Deus, tá? Não se admire se chegar pessoas te pedindo uma oração, te pedindo um aconselhamento. Por quê? Porque você tem um status sacerdotal aí no seu local de trabalho. Amém? Pense bastante sobre isso. Deixa um comentário aqui no nosso vídeo se você já passou por uma experiência assim. Tópico 2, o tema desse tópico é a estrutura ministerial do Novo Testamento. Vou ler aqui o primeiro subtópico, cujo tema é o ministério quíntuplo.
tá? Vamos falar disso daqui agora. Vou ler o primeiro parágrafo que diz o seguinte: o texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja, tá? Então a gente vai ver aqui que esses dons ministeriais, é o que Efésios 4:11 apresenta eles como dons ministeriais, eles são recebidos na igreja como cargos. Tem igrejas, né, que utilizam esses dons e colocam eles como cargos. Outras não. Não é um erro, né? Não é um erro das igrejas. Cada igreja vai fazer da melhor forma que lhe convier. Porém, né, o mais importante disso aqui é o ganho de almas. Porque esses dons ministeriais, eles são para equipar a liderança ministerial da igreja, tá? Dons de apóstolos, dons de profetas, evangelistas, esses dons são para equipar a liderança ministerial da igreja, para que a igreja para que a igreja possa ganhar mais almas, ser mais eficaz no seu trabalho de ganho de almas, tá bom? Saber estruturar ali, né, edificar a vida dos crentes, tudo isso daqui, esses dons ministeriais que eu falei aqui, né, que está lá em Efésios 4:11, são importantes por causa disso. Bom, vamos falar do primeiro aqui. Ele fala de cada um, né? Mas vou falar aqui do primeiro, da letra A, que é o de apóstolo. Tá? Esse dom, ele é provavelmente assim o que causa mais estranheza. Eu vou ler aqui, vou ler rapidamente, né, a primeira parte aqui dessa letra, a letra A, apóstolo. Alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. E aqui tem alguns requisitos, tá? Quais são? Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. São requisitos para apóstolo, para o cargo de apóstolo. Então, por que muitas igrejas não têm esse cargo de apóstolo? Porque sendo ele um dom ministerial. Bom, é por causa desses requisitos que eu acabei de ler, os irmãos. A igreja primitiva tinha esses requisitos. E aí, as Assembleias de Deus, por exemplo, não adotam, e muitas pentecostais não adotam porque acreditam que o cargo de apóstolo foi só para aquele período, porque ninguém mais tem esses requisitos aqui. Esse primeiro aqui, ó, ter estado com o Senhor Jesus. Nenhum de nós esteve com o Senhor Jesus, então por conta disso não está correto, né? Não é bíblico ter o cargo de apóstolo hoje. Mas aí vem algumas interpretações que vendo isso como um dom de apóstolo. O que seria o dom de apóstolo? Tá? Segundo algumas interpretações, o dom de apóstolo seria aquele dom de alguém que exerce liderança sobre outros pastores, outros ministros, assim como os apóstolos faziam lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo exercia essa liderança sobre outros ministros, os outros apóstolos, né? Pedro, inclusive, lideranças sobre os dirigentes das igrejas. E aí seria um dom hoje para os pastores presidentes, por exemplo, né? Líderes de grandes ministérios, tá? Mas eu estou falando isso aqui é uma interpretação. As Assembleias de Deus, na sua grande maioria, não aceitam esse cargo de apóstolo. Mas você vai encontrar igrejas que têm o cargo de apóstolo, né? Elas entendem dessa forma, por isso acreditam assim e têm esse cargo. Bom, vamos ver aqui na letra C. Tem algo interessante aqui, tá? A letra C, eu vou ler aqui essa letra para você entender. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Pastores e mestres, né? O pastor possui função de apacentar, enquanto os mestres a de ensinar. Bom, esses três últimos aqui, tá na letra C e letra D, né? Esses três últimos aqui é interessante, porque eles estão ligados direto ao ganho de almas, tá? Que são os cargos, os dons de evangelistas, o dom de pastor, né? E o dom de mestre. Quem são eles? Evangelista, né? A lição já vai falando. É aquele que está ligado ao ganho de almas diretamente, é o que evangeliza, é o que visita as famílias e ali ganha muitas almas para o Senhor, tá? E pastores são aqueles que têm a função de apacentar, mestres a de ensinar. Então mestres são os professores, né? O que acontece com esses dons? O que eu quero levantar aqui algo que pode surgir como um problema, mas que nós podemos saber trabalhar sobre isso. É que devido a ele estar em ligação direta com as ovelhas,
causa muitas vezes muitas preferências das ovelhas. Tem ovelhas que, irmãos, né, membros das igrejas, que acabam se identificando com o evangelista, né? Eles passam a ter o evangelista em grande estima, às vezes mais do que o pastor da congregação. Outras com o mestre, que é o professor, né? O professor da escola dominical, o professor dos estudos, né? O teólogo ali da igreja. Então eles acabam identificando, e isso aí pode causar às vezes um problema, tá? Porque alguns pastores se veem numa dificuldade. Alguns acabam alimentando ciúme mesmo, né? Porque vê o membro da sua igreja ali dando maior importância ali ao professor, outros dando maior importância ali ao evangelista. Então essas coisas podem acontecer. Bom, vamos lá. Nós precisamos saber trabalhar. Se você é pastor dirigente de uma igreja, você pode reúna com aqueles que são evangelistas, são ministros, né? Mostra para eles a importância da igreja estar unida, centrada em torno de uma única liderança. E você que é evangelista, você que é mestre, que é professor, tá? Faça como eu faço, tá bom? A gente tem que entender que a pessoa a quem nós devemos obediência na igreja local, é o líder da igreja, seja ele o cargo que for, tenha o dom que tiver. Seria presbítero, eu inclusive sou um pastor, e quem exerce a liderança na minha congregação é um presbítero. Não vejo problema nenhum. Eu reporto a ele, quando eu saio para pregar eu aviso ele, eu pergunto a ele se eu posso, inclusive, né? Pergunto se há algum problema em eu atender uma agenda, tá? Ou dar aula numa outra igreja. Eu sempre faço isso daí. E você que é ministro, é evangelista, você que é pastor, pratique essa obediência e deixe o povo ver, mostra para o povo que você é obediente ao seu líder, seja ele, tenha ele o cargo que for, seja ele, né, um presbítero, mostre a obediência a ele para que o povo siga os seus passos e entenda que deve a obediência ao pastor, tá? Use a palavra que João fala sobre Jesus, né? Não importa que ele cresça e eu diminua, tá? Importa que o pastor da sua igreja cresça diante da igreja, tá? Exerça a liderança total diante da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos lá para o próximo subtópico. O tema desse subtópico é o serviço de diáconos e presbítero. Bom, vou ler aqui, né? Vou ler uma parte aqui desse subtópico. Diz assim, ó: o Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. O sentido do verbo grego diáconeo é servir, e ocorre 37 vezes no Novo Testamento, tá? Então, esse cargo, diácono, ele não tem um dom para que seja exercido. É isso que eu falei, que não há um dom para que ele seja exercido, mas ele é de extrema importância, ele surge de uma necessidade. Qual era a necessidade? Apresentada lá em Atos capítulo 6, verso 2. É porque aumentou muito, ó, eu vou ler aqui Atos 6, do 3 ao 4. Diz assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Esse é o verso 3. Irmãos, havia um problema na igreja primitiva, porque aumentou muito a quantidade de membros, e aí eles precisam estabelecer, né, pessoas capazes para atender o serviço social da igreja, atender toda essa membresia. Mais de 5.000 pessoas, atender todo aquele povo, irmão, era uma dificuldade. E aí eles fazem isso porque ele surge de uma necessidade, e não somente a necessidade de atender o povo, tá? Preste bastante atenção. Qual é a outra necessidade de atender? Dá uma pausa no vídeo aí e tenta pensar um pouquinho. Qual é a outra dificuldade que eles visavam atender, além de cuidar ali do serviço da assistência social para o povo? Pensou? Eu vou te falar qual é a outra. Olha que está no verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso aqui, os apóstolos definem isso daqui, tá? Ou seja, levanta os diáconos e nós vamos perseverar no ministério da oração e do ensino da palavra. Olha isso, tá? A gente vê que havia uma necessidade de liderar o povo, conduzir a vida espiritual do povo, ensinar a palavra de Deus ao povo. Havia essa necessidade. Então, a necessidade não era só do serviço social, a necessidade também era do serviço espiritual
para a igreja. Importante saber disso aí. Então você que é diácono, você faz hoje um trabalho, né? Hoje o diaconato ele aumentou muito a sua carga de atribuições. Você faz um trabalho para que os seus líderes possam se dedicar à oração e ao ministério do ensino. Isso é de suma importância. Você que é diácono pode se preparar para você um dia ser também um líder desse que vai também cuidar da parte do ensino. Pode se preparar para isso, mas no momento que você é diácono, cuide para que a igreja não sofra, para que os seus líderes possam liderar de fato ali a igreja, e você vai ser um auxiliar para que isso aconteça. Amém, meus irmãos? Isso é importante, cada um de nós ter essa consciência. Vou ler aqui a segunda parte que fala dos presbíteros. Diz assim, ó: por outro lado, presbíteros, traduzido por presbíteros, ocorre 66 vezes no Testamento grego, né? No texto grego, no Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos. Por quê? A palavra presbítero significa, numa tradução mais correta, é ancião. Aqueles que lideravam, que eram os mais velhos da igreja, né? Por que que eles são colocados como autoridade? Isso aí vem da cultura da época. Cada cidade grega tinha autoridades locais na cidade. E quem eram essas autoridades? Eram os anciãos da cidade, os mais velhos. Eles eram os anciãos. Eles que eram consultados em cada uma daquelas cidades, caso a autoridade romana precisasse resolver algum assunto ali. Tá? E quando surge a igreja, os anciãos da igreja, os mais velhos, é que vão exercer as funções de liderança na igreja. Por isso, o cargo de presbítero vai surgir daí, né? Aquele que tinha a autoridade sobre a igreja. Na igreja primitiva, por ser ancião, mais experiente, né? Nas igrejas atuais, é aquele que tem algumas qualificações, tá? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. Amém, meus irmãos? Tópico 3, olha o tema desse tópico, as qualificações para o ministério. Amém, meus irmãos? Não se esquece de deixar o seu like aí, isso aí vai ajudar bastante aí no nosso vídeo, tá? Você chegou aqui até agora, é porque você está gostando do vídeo. Então deixa aí o seu like, deixa um comentário, esse engajamento é importante para nós. Bom, vamos aqui ao que interessa. O primeiro subtópico é qualificações de natureza moral, tá? Então vamos falar qualificações para o ministério das nossas igrejas. Vamos ver aqui. A primeira aqui, ó, primeiro parágrafo diz assim: o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, tá? Não é para ser mão fechada. Aquele que bota um sonrisal na mão, atravessa do outro lado do lago, do outro lado do rio, o sonrisal está sequinho, né? É a pessoa, aquele que não abre a mão para nada, não ajuda com nada. Por que o apóstolo Paulo está dando ênfase a isso daqui? Na igreja primitiva havia a necessidade do trabalho assistencial. Era um trabalho muito importante. Era um trabalho que ganhava almas. Se você pegar o texto de Atos, você vai ver que a igreja caiu na graça do povo ali por causa do trabalho assistencial que eles faziam. Tá bom? E aí a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai bater nessa tecla. O obreiro ele não pode ser avarento. Aquele que exerce um cargo ministerial na sua igreja não pode ser mão fechada, irmão. Ele tem que ajudar, ele tem que... a igreja fez ali um trabalho de assistência ali para os irmãos, ele tem que chegar junto, ele tem que trazer ali uma cesta básica, surgiu uma conta de luz para pagar de um irmão necessitado, ele tem que se apresentar, irmão, você tem que se apresentar para ajudar, não pode ser avarento, não pode ser mão fechada, mão mirrada, não pode fazer isso. Por quê? Isso aí traz críticas para o seu ministério, não só para você, para o seu ministério, né? Tem pessoas que falam, é errado as pessoas falar, nós sabemos, mas é errado também a gente dar motivo para elas falarem, tá? Fica ali, fica um pessoal às vezes comentando lá no ministério, não, o irmão não ajuda com nada, poxa, aquele presbítero lá não faz nada, não ajuda com nada, a irmã ali precisava, né, de uma ajuda financeira, a conta d'água da irmã estava lá, foram lá cortar a água da irmã, ninguém ajudou naquele ministério. Olha só, é uma coisa ruim para o ministério, tá bom? Por isso essa qualificação é importante. Não pode ser mão fechada para a obra de Deus, tá? Olha o outro aí, ó. Ser irrepreensível. Ser irrepreensível. O que é o irrepreensível?
E está falando aqui no texto da lição de alguém que não tem nenhuma acusação contra ele. É aquela pessoa que tem um bom nome, tá? Que tem uma boa reputação. Nós temos que zelar por isso. É aquela pessoa que, se alguém falar de você, ninguém vai acreditar de primeira. Não, irmão fulano, não. Ele não é assim, não. Por quê? É uma pessoa irrepreensível, né? Alguém vem e traz até uma fofoca. Ah, o fulano de tal, ele caiu lá em pecado. A pessoa fala, não, que isso? Ele não é possível. Por quê? Porque você já tem, porque aquela pessoa já é irrepreensível, tá? Tem uma boa reputação, tá bom? Não comete esses tipos de pecado, tá, irmão? Todo pecado que a gente comete tem que ser um pecado por acidente, irmão. Tá? A gente não pode ter uma vida obscura fora da igreja, tá? Isso aí é importantíssimo saber disso, tá bom? Vamos para o próximo. Eu vou pular o subtópico 2, né? E vou para o subtópico 3. Importantíssimo esse subtópico aqui, ó. Vou ler aqui o título do subtópico: Qualificados para o ministério. Aqui tem algo importantíssimo para nossas vidas. Vou ler aqui esse parágrafo, diz assim, ó. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui. Bom, o que eu quero comentar sobre isso contigo é a necessidade dos ministros, da liderança ministerial, estar aprendendo a palavra de Deus. Não pode estar fora da EBD, não pode deixar de ler a Bíblia, não pode estar fora dos cultos de estudo, não pode, irmão. Quem tem função ministerial, seja diácono, seja presbítero, tem que estar presente nos estudos. Tem que estar, primeiro, para dar bom exemplo para o povo. Esse é o primeiro. Segundo, para você, para a própria pessoa aprender. Né? Eu vou ler aqui um texto de 1 Timóteo 3, verso 2. Ele diz assim, ó: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e agora, ó, apto para ensinar. É esse daqui. Apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo dando recomendações para Timóteo de como deveria ser os ministros, né? Aqueles que estariam na função de liderança. Tem que ser apto para o ensino. Agora me diga, como alguém vai ser apto para o ensino se ele não sentar para aprender? Tá? Aí tem um irmão que vai ensinar, porque o irmão tem pouco conhecimento, tá? Aí aquele irmão não vai querer estar ali, né? Não vai se sentar para aprender. Lembra que eu falei sobre dar o exemplo? Né? Pode ser você o maior teólogo que for, não se afaste da escola dominical e não deixe de estar prestando bastante atenção quando qualquer um irmão da igreja estiver dando um ensinamento lá na frente. Isso é importantíssimo. Amém, meus irmãos? Essa aqui é a lição, né? A lição de número 7, muito interessante essa lição, para a gente entender o que é a liderança ministerial da nossa igreja, a nossa função como no nosso sacerdócio universal de cada cristão, a nossa função como sacerdote da nossa família, é importante saber disso. Amém? Deus abençoe a sua vida e uma excelente aula dominical para você.